Oi, pessoal, continuando o metabolismo de lipídios, a gente vai falar de síntese de outras moléculas que não os ácidos graxos agora, tá? Complementando. Essas moléculas a gente também já viu em bioquímica estrutural, mas é importante a gente relembrar e conhecer, pelo menos em linhas gerais, como acontece a síntese delas, tá? Então, vamos ver, continuando a síntese de ácidos graxos, mas as rotas de síntese de outros ácidos graxos. A gente viu a síntese do palmitato e lembra que nós dissemos que ele é precursor de várias outras moléculas, de vários outros ácidos graxos. Então, lembrando que é uma síntese que tem uma sequência de reações, onde o palmitato tem 16 carbonos e é saturado, né, zero, e por uma dessaturação ele ganha essa dupla palmitoleato e tem as reações de elongação, ou seja, adicionar posteriormente a essa síntese de 16 carbonos de ácidos graxos, outros carbonos de maneira a tornar essa molécula maior. Também segue a mesma adição sempre de dois ácidos, de dois carbonos. Então, estereato, oleato, e aí também as reações de dessaturação na sequência. Em plantas acontece a formação, isso não acontece em animais, que são as formações desses ácidos graxos insaturados, conhecidos, ômegas 3, 6, 9. Então essas rotas vão acontecendo em plantas de maneira a promover a formação de outros ácidos graxos poliinsaturados, tá? Essa rota aqui também acontece não só em plantas, né, em animais, a gente forma linolenato e o araquidonato, como a gente vai ver, que é um precursor de moléculas com importância metabólica muito importante para vertebrados. Bom, seguindo essa sequência, aqui a gente vê só com algum detalhe como acontecem essas dessaturações ou formações de duplas ligações. Isso vai acontecer mediado por umas enzimas que são as ácido graxos CoA dessaturases, que vão promover a formação dessas duplas ligações. E essa aqui então é um exemplo disso, com uma transferência de elétrons via citocromos, que a gente já viu em outras etapas do metabolismo, e quem na verdade aqui se oxida para fornecer esses elétrons em último momento aqui para esse ácido graxo é o NADPH. Nessa sequência, a gente vê aqui alguns exemplos de saturação desses triacilgliceróis que acontecem pela ação de várias dessaturases. E esses são os ácidos graxos essenciais para mamíferos. Bom, além dos ácidos graxos, tem uma série de moléculas de lipídios importantes que são os eicosanoides. E essas sínteses de eicosanoides são aquelas moléculas que são as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Como a gente viu na estrutural, essas moléculas têm um papel importante nos processos inflamatórios, contração muscular e formação de trombos. Então, por isso mesmo, essas sequências vão ser destacadas aqui, tá? Então, um fosfolipídio contendo araquidonato, ele forma esse araquidonato, vai ser o precursor da formação dessas moléculas de prostaglandinas e tromboxanos. Bom, nessa sequência, o que a gente pode ver aqui? Que para que essa sequência de reação ocorra, a gente tem as atividades das moléculas COX. Ei! Psst. Momento cachorro. Então, aqui a gente tem, para a formação dessas prostaglandinas e tromboxanos, a gente tem a participação dessas enzimas aqui, que são as COX. Então, é importante também a gente destacar que existem moléculas que podem inibir a síntese dessas prostaglandinas e dos tromboxanos. E essas moléculas são muito conhecidas, algumas muito famosas, como, por exemplo, a aspirina,
que se liga no resíduo de serina dessa enzima que media essa reação, inativando essa enzima e, portanto, inativando, impedindo a sequência enzimática da formação dessas moléculas anti-inflamatórias e que causam a sensação, dor e estão envolvidas em vários outros processos, inclusive de coagulação. Então, além da aspirina famosa, tem o ibuprofeno, mas a aspirina também afeta muito o trato gastrointestinal, então outras drogas foram sendo buscadas de maneira que elas não afetassem tivessem também esse efeito colateral. Então, além da aspirina, que é a mais conhecida, tem o ibuprofeno, o famoso Advil, o naproxeno, o acetaminofém, e são moléculas importantes para bloquear essa síntese dessas moléculas envolvidas nos processos inflamatórios. Uma outra rota importante, tem várias outras rotas, a gente só vai indicar a de algumas dessas moléculas, de algum desses lipídios. E é importante a gente falar do colesterol. Em linhas gerais, a síntese de colesterol acontece nessa sequência de 4 etapas principais, vamos dizer assim, e ocorre a partir do acetato. Lembra aquele acetato lá que vem das reações dos lipídios, da assimilação dos lipídios na dieta? Portanto, esse acetato é que vai dar origem, numa primeira etapa, ao intermediário também importante, que é o mevalonato. Na sequência, a esses isoprenos isoativados aqui, ativados, que vão dar origem a várias outras moléculas. E na sequência, o escaleno, que já é essa molécula bem complexa, com várias duplas e uma molécula já bem maior. Depois da sequência do escaleno, numa sequência de reações, a gente chega na síntese do colesterol. Então, o colesterol é formado a partir de acetato, da estrutura carbônica do acetato, como a gente vai ver aqui nessa sequência. Então, aqui, ó, esse carbono do acetato foi encontrado em todas esses que estão sinalizados em vermelho na molécula de colesterol. A molécula de colesterol, como a gente já viu, ela é uma molécula que confere certa rigidez quando está fazendo parte da composição das membranas lipídicas. Rigidez porque ela tem essa sequência de reações simples aqui, é uma molécula grande e que, portanto, vai ter uma função importante nessa estrutura da parede celular, mas também em várias outras reações que a gente vai ver a importância do colesterol. Bom, vendo a sequência de síntese do colesterol, a gente começa pela síntese do mevalonato. O mevalonato começa a ser sintetizado a partir da acetil-CoA, aquele famoso acetil-CoA que a gente já viu como resultado da oxidação de ácidos graxos, como resultado da oxidação de carboidratos, a formação do acetil-CoA. Bom, mais uma vez a tiolase, que a gente também já conhece, forma o acetoacetil-CoA e aí levando a formação do beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, famoso HMG-CoA, que a gente também já viu em outras reações, e esse é então o produto que vai sofrer a redução, levando à formação do mevalonato. O mevalonato, portanto, é um intermediário importante na síntese do colesterol e também vai ser um foco importante no bloqueio dessa síntese para algumas drogas, como a gente vai ver. Na sequência do mevalonato, a próxima etapa é a conversão nos 2 isoprenos ativados, e isso vai ser obtido através do custo ou do fornecimento de energia que vem através do ATP para a formação dos 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato. Bom, quando a gente chega nessa etapa aqui, a etapa seguinte já é a formação desses isoprenos ativados. O isopentil, pirofosfato, e o dimetil-alil pirofosfato. Esses são isoprenos ativados, resultantes da descarboxilação do 3-fosfo, e esses são os precursores de várias reações que vão levar à síntese de importantes moléculas dentro do metabolismo. Bom, a condensação desses isoprenos
de 6 desses isoprenos, vai levar à formação do escaleno, conforme essa sequência de reações que nós vamos mostrar. Forma o geranil, mais um isopentil forma o farnesil pirofosfato e na sequência a gente leva mais uma redução aqui do NADPH, uma oxidação levando à redução e formação do escaleno. O escaleno é a terceira etapa e do escaleno a gente chega a colesterol numa sequência de várias etapas aqui que não precisam ser descritas com detalhe. Mas a gente vê que tem mais uma oxidação aqui do NADPH, levando a outros produtos além do colesterol. Vamos ver então na sequência que aqui, com algum detalhe, essa monooxigenase, acontece essa oxidação do NADPH, redução do escaleno, e esse escaleno 2,3-epóxido vai levar à formação em plantas do estigmasterol, em fungos do ergosterol e nos animais nessa reação de ciclase aqui que nós vamos ver na sequência, que vai levar à formação do colesterol. Portanto, colesterol não é uma molécula que está presente em plantas nem em fungos, está presente em animais. Por isso que a gente vê os óleos vegetais assim, isento de colesterol, como todo óleo vegetal. Nenhum óleo vegetal tem colesterol. Colesterol é uma gordura de animais, presente em carnes e banhas, ou seja, derivados de gordura obtidos a partir dos animais. Então, aqui forma o lanosterol e numa sequência de reações a gente chega no colesterol. O colesterol, ele é exportado de 3 maneiras. A gente já viu isso, vocês já viram isso em estrutural. Falei disso quando a gente falou começamos a falar do metabolismo de lipídios, mas só retomando, o colesterol pode ser exportado como colesterol, como ácido biliar ou como colesterol éster. A formação do colesterol éster se dá por ação dessa transferase e esse colesterol éster vai ser transportado em partículas de lipoproteínas para outros tecidos ou estocados no fígado, como a gente já viu nesse esquema aqui de como é mobilizado nessas 7 etapas o ácido graxo dentro das nossas células. E leva à formação, como também já relembrando, que esses colesterol éster, esse colesterol, vão ser transportados através dessas moléculas maiores, mais complexas, que vão ter diferentes concentrações de fosfolipídios, triacil, colesterol e proteínas. E essas várias combinações vão levar à formação de partículas de diferentes densidades. Diferentes densidades porque elas vão ter diferentes composições e diferentes funções também dentro do metabolismo. Algumas dessas partículas estão aqui e a composição em porcentagem das proteínas, fosfolipídios, colesterol livre, colesterol e triacilgliceróis estão aqui dispostas nesta tabela, como a gente também já discutiu. Então, relembrando isso e retomando tudo isso, a síntese do colesterol, ela é ativada pela insulina, quer dizer, alta concentração de glicose promove uma maior concentração ou formação de colesterol e da mesma maneira, antagonicamente, contrariamente, o glucagon inibe a formação do mevalonato, tá? Esse colesterol intracelular também é uma molécula que vai levar também o excesso disso, também, como a gente já viu, leva a uma inibição em rotas anteriores, como a formação do mevalonato. Bom, portanto, o colesterol é importante a formação do mevalonato e bloquear a síntese do mevalonato também bloqueia a síntese do colesterol muito anteriormente, antes que muitas outras rotas, como a gente viu, aconteçam. Então, bloquear a síntese do mevalonato é uma estratégia para bloquear a síntese de colesterol
para aquelas pessoas, para aqueles indivíduos que têm um excesso de colesterol circulando, porque a gente tem rota de síntese e se ainda tem um excesso de ingestão de açúcares ou gorduras, esse excesso de gordura vai ser ou pode ser levado à síntese de colesterol e isso leva a uma hipercolesterolemia. Então, moléculas que impeçam a síntese do mevalonato ajudam a controlar a quantidade de colesterol circulando nesses indivíduos. E essas moléculas aqui têm uma cara parecida, porque elas são, vocês podem ver que ela tem uma estrutura parecida que engana essa síntese, essa enzima, levando a uma diminuição da síntese de colesterol. E a gente conhece, é famoso, as famosas vastatinas ou simvastatina, esse é o nome comercial para vastatina, lovastatina, que são remédios que impedem essa síntese do colesterol. Mas o colesterol, a gente tem rota para ele, porque ele é fundamental ele é precursor de outras moléculas que têm uma importância significativa dentro do metabolismo, como por exemplo a formação de glicocorticoides, de mineral corticoides e de testosterona. E essas moléculas aqui afetam o metabolismo de carboidrato, a resposta imune, inflamação, resposta alérgica, regulam a absorção de íons como sódio, cloreto, bicarbonato no rim e além dos hormônios femininos e masculinos e das características sexuais, da regulação do ciclo reprodutivo, daí a importância do colesterol. Quando a gente vê a fama que ele tem, a gente agora estudando, sabendo que ele é precursor de todas essas moléculas, a gente entende que a má fama atribuída a ele não é justa, né? Ele tem um papel muito mais importante na síntese de moléculas fundamentais para o funcionamento do organismo do que ser um vilão das doenças cardiovasculares, que é, de fato, pela ingestão ou por transtornos ou deficiências metabólicas do indivíduo. Mas não dá para ficar sem colesterol, tanto que a gente tem rota, né? A gente tem rota de síntese. Você nem precisa ingerir colesterol, que você vai sintetizar colesterol a partir de outras moléculas, como gordura, acetato e toda a fonte de nutrientes que você vai ingerir. Bom, além disso, só relembrando, lembra aqueles isoprenos ativados que formavam o isopentil? O isopentil também é precursor da formação de isoprenos, de quinonas, lembra aquelas quinonas todas importantes no transporte de elétrons e de muitas outras moléculas, vitaminas e também colesterol, que vai também levar à formação de vitamina D, importantíssima, dos ácidos biliares e, como a gente viu aqui, dos hormônios esteroides. Então, todas essas moléculas têm um papel importante, a síntese desses lipídios é importante para processos fundamentais, tanto para plantas, fungos, animais, para todos os seres vivos. E aqui a gente faz uma comparação entre a beta-oxidação, que é a reação de quebra desses ácidos graxos e a biossíntese desses ácidos graxos. Então, aqui a gente vê 5 etapas principais e diferenças e similaridades entre elas. A beta-oxidação ocorre na mitocôndria, o CoA, que é o grupo que vai carregar, e essa beta-oxidação, ela vai acontecer sempre com a adição de mais 2 carbonos. Essa molécula vai oxidar, portanto, o principal aqui, o aceptor de elétron nessa primeira etapa é o FAD, depois é o NAD, levando aqui a síntese de um ácido graxo acrescido de 2 unidades de carbono que vieram do acil-CoA. Na biossíntese, isso aqui acontece no mitocôndria, produção de energia, que está lá dentro da mitocôndria, porque vai produzir esses redutores que vão ser utilizados na cadeia transportadora de elétrons para a produção de ATP. Aqui na biossíntese, ela acontece no citoplasma e a gente já viu que acontece com uma rota completamente diferente que não compartilha etapas com a beta-oxidação. Bom, nesse caso aqui,
Quem vai doar essas 2 unidades de carbono não é mais o acetil, é o malonil, que tem 3 carbonos à custa de uma descarboxilação, levando a formação do beta-acil. Aqui, o doador de elétrons é o NADPH, que vai doar elétrons para a formação desse ácido graxo, que está aqui ancorado nesse grupamento ACP, como a gente viu, acrescido desses 2 carbonos. Então, essas são as similaridades e diferenças, num resumo, entre a beta-oxidação e a biossíntese que a gente acabou de ver. Bom, tudo isso a gente rediscute nas aulas síncronas, tá? E assim a gente termina esse tópico que é a síntese de lipídios e de ácidos graxos. A gente citou algumas sínteses de algumas moléculas, vocês vão ver nos livros que tem muitas outras moléculas de lipídios e com outras funções que tem as rotas de síntese e os envolvimentos que isso tem, tanto no metabolismo para plantas como para animais, se a gente tem deficiências nessas rotas, ok? Então tá bom, pessoal. Até mais, a gente se vê na aula síncrona.